Por que as pessoas erradas são sempre atraídas pelo poder? Tá? Olha, eu vou colocar uma questão para antes da gente iniciar aqui, uh, que é o seguinte: eu sou professor universitário, meio acadêmico, a gente sabe, isso não só meio acadêmico, mas em empresas, qualquer lugares, tem os carreiristas, os puxa-sacos, a gente sabe muito bem, pessoas que querem chegar, galgar o poder, e chegar ao poder. Aqui o poder pode ser tanto poder político, né, o Estado, o governo, quanto poder dentro de uma hierarquia corporativa. Tá? E a gente reclama, claro, os bons, entre aspas, reclamam que sempre quem chega lá no poder, nos cargos de gerência, CEOs, executivos, são carreiristas. Tá? Carreiristas. Então, são pessoas que chegam lá e começam a exercer o autoritarismo, começam a exercer, sei lá, a manipulação, porque ele vai querer se perpetuar no cargo, e você vê que muitas dessas pessoas têm características sociopatas, ou até psicopatas, num certo sentido, narcísico, pelo poder, pela frieza e capacidade de manipulação. E a gente se pergunta, por que essas pessoas sempre chegam lá no poder? Tá? Por que nós, os bons, entre aspas, não somos atraídos pelo poder? A gente sabe que, vamos dizer assim, a descrição que é feita, sempre no campo moral, é que, primeiro, o poder corrompe, tá? O poder corrompe o local, o locus, o local. Aquela ideia que as telenovelas vendem, tá? Dinheiro na mão é vendaval, dinheiro não traz felicidade, o poder corrompe, e todas aquelas coisas. Tá? Isso aqui é só um introito, para onde vem a preocupação aqui dessa... qual é a justificativa, a problematização que a gente está querendo levar. Mas tudo começou aqui com o Divaldo Franco, o médium reaça. A gente falou disso na live passada. Tudo começou quando ele, num evento público lá em Salvador, se não me engano, ele fala o seguinte, defendendo os patriotas lá que atacaram Brasília, e ele falando que era arbitrário, porque eles não estavam armados, então eles são pegos e presos e colocados dentro do ônibus de forma arbitrária e levados para a cadeia. Então ele soltou essa frase: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons, citando uma frase do ativista dos direitos civis, Martin Luther King. Tá? É uma frase ambígua, a gente sabe. Afinal, quem são os bons e quem são os maus? Tá? É tão ambígua que esse médium reaça se apropriou dessa frase do Martin Luther King, que ali era bem claro que os maus eram contra os direitos civis para todos, e os bons eram aqueles que estavam defendendo os direitos civis, tá? Universalizar os direitos civis, né? E combater o racismo que estava por trás disso, da não democratização dos direitos civis. Tá? A questão é, de repente, assim como o filme Matrix, que foi, de repente, utilizado, aquela coisa da pílula vermelha e azul, usado pela direita alt-right nas redes sociais, até que ponto o filme Matrix, depois o Matrix agora mais recente, né, da Lana Wachowski, tentou acabar com essa, tentou desambiguar o filme Matrix. A gente já discutiu aqui numa das lives, né, quando foi lançado o último Matrix. De repente, o que permitiu o Matrix ser apropriado pela alt-right? Tá? O que permitiu essa frase do Martin Luther King ser apropriado por esse médium reaça, o Divaldo Franco? Então, há algo no conceito de bom e mal que é ambíguo e permite, não sei se vocês estão me compreendendo, essa intercambialidade. Bons somos nós, os maus são os outros. É sempre assim. Então, cada um dos lados vai se achar os bons na história. Tá? Como desambiguar? A primeira que tentou desambiguar esses conceitos é a Hannah Arendt. Tá? O conceito de banalidade do mal, vocês, muitos aqui devem conhecer, tentou desambiguar no seguinte sentido: a ideia do mal
não como algo, uma falha de caráter, uma falha numa pessoa, mas o mal como algo pertencendo ao próprio sistema. Isso vocês sabem, no julgamento de Nuremberg, ela ficou impressionada como os oficiais nazistas diziam que apenas cumpriam ordens. Tá? Muitos deles tinham suas famílias, filhos, eles iam trabalhar como qualquer pessoa sai para o seu dia de trabalho, mas simplesmente iam matar pessoas. Tá? O grau de racionalização deles chegou ao ponto que é aquilo que a Hannah Arendt falou de como banalidade do mal. Tá? Na verdade, ela viu no argumento apenas cumprimos ordens para justificar a ascensão, promoção pessoal, como um burocrata qualquer. Ela tem essa frase aqui da Hannah Arendt: vivemos tempos sombrios, onde as piores pessoas perderam o medo e as melhores perderam a esperança. Guardem essa frase da Hannah Arendt, tá? As piores pessoas parecem que perderam o medo. A gente percebe isso na alt-right. Tudo isso que explodiu, que a gente percebeu no Brasil, parece que as pessoas perderam a vergonha de serem ignorantes e elas passam a sentir orgulho da própria ignorância. Hannah Arendt foi a primeira a tentar desambiguar esse conceito, que é claro, mas antes dela, esse teólogo alemão, Dietrich Bonhoeffer, a gente já falou aqui numa live, se não me engano, em 2021, eu acho. A gente falou desse teólogo, esse pastor alemão, membro da resistência antinazista, que teve um final terrível, né? Foi simplesmente executado num campo de concentração, tá? Embora sendo alemão, mas ele fazia parte da resistência. Ele criou a chamada teoria da estupidez. Teoria da estupidez. Ele fala que, na verdade, ele vai pegar esse conceito de estupidez, que a gente também transforma no campo moral, tá? Ele quer transformar numa categoria precisa psicossociológica. Tá? Ele fala que, na verdade, a natureza da estupidez é coletiva. Na verdade, ele está partindo de pressupostos, inclusive freudianos, aquela coisa de que a gente já falou várias vezes, repito de várias vezes em várias lives, né? Nós temos medo mais da morte, nós temos medo mais da solidão do que da morte, tá? É um fenômeno coletivo, a gente quer fazer parte da maioria, tá? Isso é um fenômeno que ele vai definir como a estupidez, tá? Eu quero fazer parte da maioria, eu quero ser reconhecido, eu quero ser aceito. Aqui simplificando ao máximo o argumento. Ele fala que é diferente do mal, o estúpido, ele fala de diferença de estupidez e o mal. O mal, na verdade, ele cria a semente da sua própria destruição, ele fala, né? Então, contra o mal, a gente pode protestar. Então, você imagina vilões de HQs, de filmes hollywoodianos, ditadores que violam direitos humanos, assassinos em série, criminosos violentos, eles criam o germe, ou a semente da sua própria destruição. Contra o mal, você pode protestar. É localizável o mal. Agora, contra a estupidez, não. É um fenômeno coletivo, generalizado, tá? Que ele coloca... E ele coloca também uma coisa bem interessante. Como é que um estúpido precisa do outro estúpido? É interessante isso, que ele fala que é o seguinte, a estupidez é um vício que a maioria de nós não leva a sério. Diante de pessoas estúpidas, achamos engraçado. Aliás, tem um ditado na internet que eu acho que ilustra bem isso, não sei se vocês já ouviram falar, que fala que debater com idiota é como tentar jogar xadrez com pombo. Não sei se vocês já ouviram falar dessa. O pombo vem, derruba todas as peças, cai no tabuleiro e voa de volta para o seu bando para reivindicar a vitória. Olha, eu venci o jogo de xadrez. É isso que é discutir com o idiota, é isso que é discutir com a alt-right. Com esse fenômeno coletivo, quando eles passam a ter orgulho da sua própria ignorância. A estupidez passa a ser um fenômeno complicado porque a gente sabe que, em primeiro lugar, a grande mídia
elegeu a estupidez como forma de entretenimento. Então, passamos a ser tolerantes diante da estupidez, porque ela passa a ser engraçada. Então, você vê, por exemplo, personagens como Homer Simpson, a dupla Debbie Lloyd, vocês devem lembrar do filme, Debbie Lloyd, Beavis e Butthead, ou aquele coelho maluco, o Ricardo, da série Incrível Mundo de Gumball, o mais idiota de todos é o Ricardo, aquele coelho, tal. E inúmeros outros protagonistas de comédias dramáticas que são patetas, mas com bom coração. O Robin Williams fazia muito desses tipos de personagens, né? Ele é pateta, mas tem um bom coração. Então, diante desse fenômeno da estupidez, e através dessa naturalização da estupidez, nós passamos a achar engraçado. E a gente até tolera. E, em segundo lugar, porque a estupidez é escorregadia, como nesse ditado aí do pombo que joga xadrez. Como jogar xadrez com pombo? Impossível. Pior que ele ainda vai voar de volta para o seu bando para reivindicar a vitória, né? Para, olha, eu ganhei o jogo de xadrez e tal. Então, esse fenômeno da estupidez é interessante porque o estúpido, o Gainhofer vai falar, ele vai subir e chegar a cargos de poder. Tá? E aí é que entra, mas, por exemplo, estúpidos apoiando outros estúpidos em cargos de poder. Aí vamos entrar no autor aqui, a novidade aqui que nos interessa, que eu acho interessante, é o Brian Klaas. Brian Klaas. Esse cientista político norte-americano da University College London, tá? Ele é de Londres, é americano, mas parece que é professor visitante. University College London. Brian Klaas. Ele tem esse livro que foi traduzido aqui para o português, Corruptíveis, né? Corruptíveis. Livro interessante, o que é o poder, que tipos de pessoas o conquistam e o que acontece quando chegam ao topo. Tá? Esse livro é interessante porque ele vai na contracorrente de pensar, primeiro, que o poder absoluto corrompe. Essa é uma ideia, é uma visão comum, o poder corrompe. Tá? Então, não, o poder, o dinheiro, o excesso de poder corrompe. Tá? Então, aquela coisa, olha, eles são corruptos, mas nós, pelo menos, temos bom coração porque a gente não chegou ao poder, a gente não quer o poder. Tá? É claro que vem dessa coisa da aversão à política. A gente sabe que é uma construção da aversão à política. Não, a política é algo sujo, porque corrompe. Políticos, eles são corruptíveis. É uma visão comum que está por trás desse movimento de desmoralização da política. E, no limite, desmoralização da própria democracia representativa. Tá? A política não é para mim, e toda coisa que ele coloca. O problema, segundo Klaas, é que culpamos apenas indivíduos ou o lugar do poder como intrinsecamente corruptível, mas ignoramos, segundo ele fala, que há um tipo de sistema que permite o fenômeno que ele define de autosseleção. Isso que é muito interessante. É um fenômeno onde pessoas famintas por poder, psicopatas e sociopatas, tendem a se autosselecionar para posições de poder, muito mais do que as pessoas boas, entre aspas, aquelas que falam, o poder não é para mim, o poder corrompe. Essas pessoas são atraídas, segundo ele, assim como as mariposas são atraídas pela luz. Tá? Sintetizando aqui, o que ele quer dizer com isso? Na verdade, o problema é que há um problema aqui na descrição dos cargos. Isso é muito interessante que ele fala. Tá? Primeiro ponto, né, antes de falar da descrição do cargo, primeiro ponto, há algo, segundo ele, que fala de atávico em nós, das nossas origens, vamos dizer assim, do passado, pré-história, das sociedades mais primitivas, que em tempos de crise sempre dependíamos de homens grandes, fisicamente fortes. Tá? Isso era
nos tempos das tribos guerreiras, tal, dependíamos da proeza física e da força, tá? Que eram muito mais importantes. Isso acabou, mas isso permanece no imaginário coletivo. Então, essas pessoas determinadas, sociopatas, psicopatas, narcísicos, egocêntricos, tal, eles passam essa ideia de assertividade, força, e ainda mais que a gente sabe que o modus operandi do poder é criar sempre impressões de crise, tá? Guerras, crise econômica, crise política, através de operações de bandeira falsa, que a gente vai falar daqui a pouco, sempre há a ideia de que uma sociedade em crise. Então, a gente precisa de líderes fortes, ou metaforicamente fortes, determinados, líderes fortes, né, e tudo mais. Vejam aí nas pesquisas, isso nas últimas eleições, a ambiguidade, a relação, quem era o homem mais capaz para fazer isso, Lula ou Bolsonaro? Nas questões de combate à violência e criminalidade, era sempre o Bolsonaro que estava na frente, né? Porque ele é o cara forte, é o cara destemido e tudo mais. E segundo, é aí que entra a questão interessante, é a questão da descrição dos cargos, o design do sistema, é um conceito que ele utiliza. Na verdade, você tem uma descrição dos cargos. O que é exigido do cargo ali para ser ocupado? Tem a questão formal, mas tem a questão subreptícia, ou nas entrelinhas, que ele fala, que sempre vai atrair esse tipo de pessoas, principalmente que é através do qual a burocracia moderna, as corporações, cada vez menos exige o saber fazer profissional, a proficiência profissional. Cada vez mais exige o quê? Inteligência comunicacional, quesitos psicológicos ou psíquicos ou comunicacionais ou cognitivos ou neurolinguísticos, que muitas vezes não tem nada a ver com a proficiência profissional, mas tem a ver com a sua capacidade de manipular as pessoas, de você ser líder de equipes e você manipulá-las. E por isso que esse tipo de pessoa começa a atrair nesses casos de poder. Então, ele fala que a meritocracia, o grande problema da meritocracia, ele coloca no livro, é que a gente acredita que é assim, basta anunciar uma vaga em um sistema político ou empresa, eleição para governador, ou, olha, uma vaga para ser CEO numa empresa, ou anunciar uma promoção para esperar que as pessoas certas aparecerão e vão ocupar o cargo. Na verdade, é o contrário. Na verdade, ele coloca que a meritocracia não funciona assim. Na verdade, o que vai ser atraída são essas pessoas erradas, porque, na verdade, os cargos, o design dos cargos do sistema favorece esse tipo de gente. Então, o que ele propõe? Tá? Na verdade, para que o poder se torne novamente atraente para os bons, entre aspas, e não sociopatas, pelo menos atraente para os não socialmente disfuncionais, vamos falar assim, é que tem que mudar o que ele chama de design do sistema ou a descrição dos cargos, tá? Para que o poder novamente se torne atraente para as pessoas realmente capazes, que tenham proficiência em fazer alguma coisa. Na verdade, o que está por trás aí é como os cargos, a descrição dos cargos, dá um miado do fundo, é o Sushi querendo sair, ele quer ir embora, não aguenta mais ficar aqui, ouvir esse humilde blogueiro falando, está miando aqui na porta, ele quer sair. Daqui a pouco vou ter que levantar aqui para abrir a porta para ele, senão vai ser um inferno. O SAMU vai ficar aqui, é o SAMU, ele está coitado. Mas, enfim, cada vez mais a descrição dos cargos é menos na proficiência profissional e mais nos dotes de personalidade ou inteligência emocional, como falam muito, são eufemismos. Inteligência emocional e essa coisa. O problema do discurso do Class é o seguinte, ele trata esse problema como disfuncional para a sociedade. Esse é que é o problema do discurso do Class. Tá? É necessário fazer um novo design do sistema, porque é disfuncional. O problema é outro. O problema é que isso funciona. Esse é o problema que é levantado aqui,
por exemplo, por esse autor, o Richard Sennett, que a gente já discutiu aqui em outras lives. Esses 2 livros muito bons que eu recomendo, A Cultura do Novo Capitalismo e A Corrosão do Caráter, Consequências Pessoais do Trabalho no Novo Capitalismo. Ele fala que, na verdade, esse novo sistema, esse novo design de descrição dos cargos, etc., funciona. Eles são funcionais. É um novo tipo de capitalismo que relativiza tanto a moral quanto a ética. Tá? Então, esse é o problema. O Claes ele fala que não, isso é disfuncional, o capitalismo. Na verdade, o Richard Sennett coloca, não, como é que funciona? Como vai ser alterado isso? De forma política, sempre a política. Tá? Repito, o que é descrito aqui pelo Richard Sennett, nessas transformações do novo capitalismo, tanto no mundo corporativo como no mundo político, no mundo político a gente vê o desaparecimento das ideologias e programas partidários. Tá? E no mundo corporativo, o desaparecimento da exigência da proficiência profissional. Tá? Títulos, o que efetivamente você faz, a qualidade do seu trabalho. Na verdade, o que está se puxando mais em processos seletivos é a inteligência emocional, tá? É a capacidade de liderança. São conceitos assim ambíguos, dúbios, subjetivos. Na verdade, são grandes eufemismos para colocar essas pessoas, como naquele filme lá, o Psicopata Americano, grande filme Psicopata Americano. Ele é um executivo de sucesso, mas é um psicopata. Tá? E essa sua disfunção, entre aspas, psíquicas, é o que torna ele adequado como um IUP, como um executivo, como um CEO de uma empresa. A sua agressividade, a sua arrogância, a sua frieza, a sua capacidade de manipular tudo e a todos em qualquer situação, sem culpa, sem remorsos algum, é o que torna ele funcional. Tá? Então, olha, é interessante isso do Claes, da questão de você, como tornar o poder novamente atraente para as pessoas boas, entre aspas, né? As pessoas boas, tá? Redesenhando o sistema, um design dos cargos, a redescrição dos cargos de poder, o que se exige do cargo de poder. Só que o problema é que isso, novamente, não é um reformismo, é uma revolução. Isso ocorre num confronto político, tá? Já que essas descrições de cargo hoje fazem o capitalismo funcionar, como descreve aqui o Richard Sennett. Tá? Como a gente está vendo aqui com o Richard Sennett. Tá? E a gente vai avançar para a crítica midiática, claro.